Graça e paz da parte do Senhor a cada irmão que está aí, né, me assistindo. Hoje, dia 3 de maio de 2020, nós estaremos tratando da lição 5 do nosso segundo trimestre, que intitula-se Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Vejamos que esse título ele já é de fácil compreensão, não é, meus amados? É maravilhoso o que nós vamos estar juntos aprendendo. Aqui já quero ler o textuário que diz assim em Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Oh, aleluias! Essa lição, ela vai enfatizar sobre a velha natureza do homem, né? A vida anterior e a vida posterior. Pois bem, a velha natureza se trata de um homem que vivia uma vida pecaminosa, uma vida distante de Deus, visto que somente através do Evangelho de Jesus Cristo que pode-se ter uma nova vida, né? Só o Evangelho é que traz mudança, é que nos fará andar em novidade de vida. Eu quero agora ler com vocês o primeiro tópico. Você que tem aí a revista em suas mãos, faça uso dela também durante a semana, porque nós temos aqui a leitura bíblica em classe, correto? Nós não estamos indo ao templo para estar em classe, infelizmente, né, irmãos? Mas você pode estar fazendo como um seu devocional essa leitura bíblica em classe. Também temos a leitura diária, né? Então, aproveita, irmãos, esses momentos que nós estamos confinados e faça uso da palavra do Senhor, faça uso da sua revista da Escola Dominical, que é um ensinamento rico que nós temos posse. Graças a Deus por isto, né? Agora nós vamos estar lendo então o tópico 1, que diz assim o título: A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Subtópico vai falar sobre a nossa condição anterior. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em vista, disse o homem em sua natureza decaída e diagnosticada como morto. Então, irmãos, aqui está falando de um homem que, consequentemente, ele está morto moralmente, morto espiritualmente, né? E sabemos que é o pecado que separa o homem, separa a mulher de Deus. O pecado é o responsável por manter essa distância. O subtópico mesmo, quero ler aqui com vocês, uma coisa que me chamou bastante atenção, que diz sobre um corpo inerte à natureza pecaminosa. O que vem a ser isso? É um corpo, irmãos, que não dá sinal, né? Ele não dá sinal. O pecado impede ele de obedecer à voz do Senhor. Mas como que ele pode obedecer à voz do Senhor se ele vive em pecado? Então ele está cego espiritualmente, ele vai estar com seus ouvidos tapados, né? Para ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. Mas uma pessoa que está no pecado, ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Então ele não vai ouvir a voz de Deus falando com ele. E aqui, no ponto 2:1 diz assim: andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, o que é andar segundo o curso deste mundo? É andar escravizado. Eu tenho liberdade de ir, de vir, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém, né? E a pessoa pensa assim que ele está livre, mas quando na verdade ele está escravizado. Ele vive, este homem, né, esta mulher, eles vivem em condições caóticas.
e estão sendo influenciados pelo Deus deste século. Então, o Deus desses séculos influencia o homem a quê? A tais práticas pecaminosas, que lá atrás, né, você que está me assistindo hoje, bem-aventurado é a mulher, o homem que nasceu em berço evangélico, como já é costumeiro se dizer, né? Ah, não, eu nasci em berço evangélico, né? Mas você que aceitou Jesus um dia como seu único e suficiente Salvador, você veio de uma prática pecaminosa que só você sabe. Uns vieram das drogas, outros foram resgatados da macumbaria, da feitiçaria, da luxúria, do adultério. Você outrora era beberrão, você outrora era viciado em alguma coisa, em jogo. Veja bem quem antes você era, a sua vida anterior, a sua velha natureza, e agora olha o que aconteceu de bom para você. Olha como você e eu podemos andar em novidade de vida. Se você puder, agradece a Deus, porque você não está mais sobre o poder do maligno, né? E aí você também era um homem ou uma mulher cheio da inveja, cheio da soberba, né? Tinha o espírito do engano, era mentiroso. E Deus te libertou de todas estas coisas, te deu uma nova vida com Ele. Aleluias. Quanto mais a gente alimenta o espírito, mais forte o espírito fica. Então, se você alimenta a carne, ela ficará fortificada. Mas então eu te convido neste momento a refletir, né, no que você era, no que você está sendo hoje, e você procurar a cada dia ir moldando, porque nós somos vaso na mão do oleiro. Então nós vamos pedindo para o Senhor, Senhor, me quebra aqui, me molda ali, eu preciso, né? Tem aquele louvor que diz, me ajude a melhorar. Então nós precisamos, quem está andando em novidade de vida, precisa ter uma mudança, né? Completa, genuína. Aqui no parágrafo 2, diz assim, andastes segundo o príncipe da potestade. Então, agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, aqui no 2.3 diz, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então, olha só, a pessoa, quando não tem Deus na vida, às vezes ele até diz, eu sou de Deus, eu tenho Deus, mas as atitudes dele denotam que ele não está servindo a Deus, que ele não é filho de Deus, que ele é filho da ira. Mas a partir do momento que você, de fato, passou por uma conversão genuína, então o Senhor Jesus vai, né, e elege você, aleluia, como filhos da adoção. E eu gostaria agora de já entrar aqui no tópico 2, que diz, vivificados pela graça. Pois é, se nós estamos sendo vivificados, então nós estávamos no vale da morte. Então, estamos sendo ressuscitados com Cristo. Aleluia por esta palavra. A Bíblia, irmãos, ela enfatiza, aleluia, que a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Eu vou repetir, para que agora o seu espírito possa absorver essa palavra. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a minha, a sua, a nossa salvação. Aleluia. O apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Você pode dar um glória a Deus aí do outro lado? O amor de Deus te alcançou, meu irmão. Aleluia! Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. E nós não éramos merecedores deste amor, né? Tá escrito aqui que eu e você não éramos merecedores. Nós temos consciência disso, nós não éramos, né, merecedores. Mas mesmo assim, aleluia, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida
outra vez. Aleluia, louvado seja o teu nome. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. E todos aqui sabem que a graça é o favor imerecido. Outrora nem eu nem você merecíamos, mas o Senhor, pela magnitude do seu amor, ele nos tornou, né, pessoas lavadas, remidas, né, e nos resgatou pela sua graça, aleluia, nos vivificou. Agora não somos mais mortos pela imoralidade, não estamos mais mortos pelo pecado, mas o Senhor veio e nos vivificou, ressuscitou, aleluia, a mim e a ti. Graças a Deus. Ainda diz, e ainda aqui no ponto 3 diz assim, que somos exaltados por sua graça. E fomos mesmo, aleluia. Deus, ele concedeu ao homem, aleluia, os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitará, aleluia. Olha os benefícios que Deus nos deu, ele nos deu o privilégio de termos com ele vida eterna. Quando eu e você descermos a campa fria, meu irmão, vai descer só o corpo. Como diz ali, né? O corpo voltará para o pó. E o espírito precisa voltar a Deus que o deu. Aleluia! E depois que nós formos reinar com Cristo, lá teremos o galardão que está nos esperando. Ganharemos da mão do Senhor uma coroa de glória. Esses são os benefícios. Vamos ressuscitar, vamos ter vida eterna, vamos ter o galardão. Irmãos, quantos benefícios que o Senhor tem para mim e para você. Então vale a pena andar em novidade de vida com Cristo. Vale a pena, aleluia, perseverarmos, irmos até o fim, né, com fidelidade. Vamos então, sem delongas agora, para o tópico 3, que diz sobre a salvação não vem de obras. Nós sabemos perfeitamente disto. Não são as obras que vai garantir a minha e a sua salvação, né? Podemos fazer caridade aqui, tem até outras, né, religiões que pregam isso, né? Que a salvação dele, a partir do momento que ele ajuda o próximo, a obra benéfica que ele tem, isso está garantindo a salvação dele. Não, meus amados irmãos, não garante. As obras atestam que ocorreu uma transformação. Eu até anotei aqui um exemplo de Zaqueu. Pois é, o Zaqueu publicano, vocês se lembram dele? Ele subiu correndo em uma árvore para ver Jesus. Só que Zaqueu, ele não só viu Jesus, mas ele conheceu Jesus. Ele viu a própria salvação, a própria fonte. Ele bebeu da própria fonte da salvação. E Zaqueu, então, irmãos, ele passa a se converter. Ele passa por uma conversão genuína. Oh, aleluia! Né? As pessoas estavam ali subjugando a Jesus, mas ele conversando com aquele cobrador de impostos, aquele homem que tem a prática do furto, o espírito do engano, né? Ele é um homem avarento. Como assim? Jesus está ali, mas o Senhor veio para aqueles que estão necessitados, para os que estão doentes, para os que estão mortos. Foi para esses que Jesus veio. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então o plano de salvação é para todos aqueles que creem. E Zaqueu creu. Zaqueu quis ter um encontro com Jesus. Ele teve o privilégio de Jesus falar: hoje mesmo, né? Eu quero ir para sua casa. E ali ele entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa espiritual e houve mudança na vida de Zaqueu. Que o Zaqueu, ele abandonou a avareza. Zaqueu, ele restituiu 4 vezes a mais a cada pessoa que ele tinha roubado, né, irmãos? E aí está a evidência da salvação. Zaqueu, então, nós vemos o exemplo de Zaqueu, nós vemos nele a evidência da salvação
genuína de Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica. 2 Coríntios, o capítulo é o 4 e o versículo é o 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A partir do momento que ele tem um encontro com Deus, como Zaqueu teve, e optou em mudar de vida, aleluia, então resplandece a luz do evangelho na vida daquela pessoa, e ali então a glória de Cristo reina sobre ele, o qual torna-o a imagem de Deus. Irmãos, isso é um privilégio de poucos, aleluia. Eu quero encerrar fazendo uma analogia aqui agora. Olha, irmãos, o que acontece? Assim como os hebreus, eles eram escravos de Faraó, nós éramos escravos do pecado. Mas eu me encho, aleluia, da glória, da graça do Senhor, aleluia, em pensar que Deus, com um braço forte, veio, elegeu a mim, elegeu a você, nos predestinou, né, para filhos da adoção, nos predestinou para a eterna salvação com Ele, através do seu sacrifício na cruz, um plano perfeito que Deus tinha para nós, e tem para todos, né, aqueles que nele crê, como diz a palavra do Senhor. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, eu louvo a Deus, louve a Deus, porque com um braço forte o Senhor me resgatou, Ele te resgatou, aleluia, Ele nos exaltou, Ele nos fez nação santa, propriedade exclusiva dEle, povo seu e sacerdote real. E para finalizar, meus amados irmãos, olha aqui, a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos. Oh, aleluia! Por intermédio da graça de Jesus, fomos perdoados. Aleluia! Fomos salvos da condenação eterna. Glórias a Deus por esta palavra, por este ensinamento, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que a graça do Senhor esteja reinando em seu coração e que o Espírito Santo fale melhor com cada um. Amém? Até a próxima aula.